lenda ou mito, pois mitos e lendas desaparecem e não há provas reais de sua existência. Mas o que veremos hoje nessa representação é uma história tão real que não mudaria somente um povo ou nação, mas sim o mundo. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tudo isso começa numa pequena cidade chamada Belém, uma profecia dita anos atrás do seu nascimento, descrito em Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em Lucas 3, 23, Jesus, já adulto e com a idade de 30 anos, inicia o seu ministério em meio à multidão, anunciando para que todos deixem os seus pecados e voltem-se para Deus, pois o reino dos céus está próximo. Sozinho aqui neste mundo andou, entre homens maus ele habitou, aqui viveu para fazer o bem, somente o bem, sem olhar a quem. Jesus viveu entre nós, ninguém o quis aceitar.
se entregou. Esteve em dor que ninguém passou. Agonizou em clamor atroz. Seu pai foi quem descendeu a mão. Conforto achou, compreensão. Jesus venceu entre nós. Ninguém o quis aceitar. Ninguém o quis receber. Sozinho entre homens viver. Tanto amor padeceu. Por tanto amor padeceu. Havia uma classe de pessoas que vivia perturbando o trabalho de Cristo. Aproveitavam-se de cada palavra do Mestre para ver se em algum momento podiam pegá-lo numa contradição, num deslize qualquer, prontos a criticá-lo em tudo. Jesus estava certa ocasião no templo falando a um grupo de pessoas, quando esses escribas e fariseus chegaram trazendo uma mulher e a colocaram bem no centro do povo. Começaram imediatamente a acusá-la, dizendo: Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, é pecadora, é indigna. Mestre, esta mulher deve morrer. Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, foi apanhada em adultério. Mestre, esta mulher deve morrer. Se deve morrer. Mestre, cumpra-se a lei de Moisés. É pecadora, deve morrer. É pecadora, deve morrer. Deve morrer, deve morrer. Que dizes tu, ó Mestre? Jesus não falou nada. Simplesmente se encurvou e começou a escrever com o dedo no chão. Aqueles homens indignados e enfurecidos pela aparente indiferença do mestre voltaram a perguntar insistentemente: Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, é pecadora, é indigna. Mestre, esta mulher deve morrer. Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, foi apanhada em adultério. Mestre, esta mulher deve morrer. Se deve morrer. Mestre, cumpre-se a lei de Moisés. É pecadora, deve morrer. É pecadora, deve morrer. Deve morrer, deve morrer. Que dizes tu, ó Mestre?
Então Jesus disse: Quem estiver sem nenhum pecado, lance a primeira pedra. Curvou-se novamente e voltou a escrever. Quando ouviram isto, todos foram embora, um a um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, que continuou ali de pé. Então, dirigindo-se à mulher, Jesus perguntou: Onde estão eles? Ninguém ficou aqui para te condenar? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Então Jesus, com muito amor, lendo o íntimo do seu coração, olhou dentro dos seus olhos e lhe disse: Eu também não te condeno, vai, não peques mais, segue teu caminho, segue teu destino e abandona a vida que te fez pecar. Deixa, se preciso, todos teus amigos e jamais esqueças, leva Deus contigo. Ele é tua força, Ele é teu abrigo e estará contigo. Podes confiar. Estará contigo. Podes confiar. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces perdão. Senhor, não posso merecer o que acabo de ouvir. Sou pecadora, no mal já caminhei e me ofereces teu perdão. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu
Em Zacarias 11:12, foi profetizado que o Messias seria traído por um dos seus discípulos por 30 moedas de prata. E em Mateus 24 e 25, Jesus é traído e entregue às autoridades de sua época. Isaías 53:5 define sua missão de salvar a humanidade. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado. Por causa do peso da cruz e cansaço, Jesus cai ao chão. Um homem entre a multidão tenta lhe oferecer água, mas é expulso pelo soldado. O outro, chamado pelo mesmo soldado, ajuda a levantar a cruz. Sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que a estrada do horror,
sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Posto sobre a cruz, os soldados pregam Jesus ao madeiro, enquanto a multidão atônita assiste a tudo sem nada poder fazer. Veio Cristo, vem Senhor, que Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim, pela via dolorosa. Maria Madalena e Salomé choram ao presenciarem tão rude cena. Parte da multidão se mantém calada, enquanto outros pedem por clemência diante da tortura ali sofrida por Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Eles então dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando as autoridades que o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. E os soldados, aproximando, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Numa cruz um homem pendurado está. Algo tão estranho, não dá pra explicar. Como Rei da Glória, Deus eterna luz, troca um lindo trono por tão rude cruz. Loucos malfeitores agem sem pensar, matam Cristo justo, soltam Barrabás. Você também tem culpa da morte lá na cruz, pois ama tanto o mundo, esquece de Jesus, aquele ser tão puro, o Pai amante Deus, de novo é maltratado por vis pecados meus. Esquece de Jesus, aquele ser tão puro, o Pai amante Deus, de novo é maltratado
neste momento, os soldados cabisbaixos e depois de tudo que viram, como a reação da natureza, já tendo entendido que crucificaram o Filho de Deus, tristes, o retiram da cruz, o colocam no chão e o enrolam no sudário. Poesia de Grace Noel Crowell, traduzido por Estela Câmara do Bois. Vou subindo o Calvário. Vou subindo o Calvário. A montanha escarpada é tétrica. Sou uma das filhas de Jerusalém, a quem o mestre disse: chorai antes por vós mesmas. Meu coração está cheio de dor, e as lágrimas que me caem dos olhos molham todo o meu rosto.
Mestre amado, tu que és o Filho de Deus sem mácula e sem pecado, tu que me curaste, que me salvaste, tu que tens as palavras de vida eterna, sendo a vida e a verdade, por que sofres assim? Por quê? A multidão heterogênea grita e zomba, mas as crianças lamentam. A meu lado uma pequenina exclama: Ele me abençoou. E as mães, uma a uma, revelam a bênção recebida. Ele me curou, Ele me deu vida. Vou subindo o Calvário. Sou uma das filhas de Jerusalém. Choro por mim, por nós e por nossos filhos. O Cordeiro de Deus vai ser imolado em nosso lugar. Vejo, irmãos, tem a face toda ensanguentada, com o sangue que lhe corre da fronte, onde foram cravados espinhos da coroa. Mas o seu andar é o andar de segurança de quem vai buscando a glória certa. Chegamos ao alto da montanha. Olha os céus, estão enevoados. O azul pureza, o azul misericórdia, parece esconder-se por entre as nuvens. Procuro o meu mestre. Vejo ladeado por Maria e João, que choram copiosamente. Muitos choram. Há uma música de soluços pairando no ar, como se fossem as asas leves e ligeiras do perdão mais singular se esvoaçando em sons. Agora deitam brutalmente o meu Senhor sob o pedaço madeiro e cravam-lhe os pregos. As marteladas chegam até a profundeza de minha alma. Levantam a cruz, plantam-na sobre a cova funda. Maria, sua mãe, a outra Maria e João continuam juntos ali ao pé da cruz. E eu, só um pouco afastada, só um pouco mais. Oh, que cenário, meu Deus, único e último. O cenário da paixão que a vida humana jamais presenciou. Críticas e vitupérios, zombarias e motejos, leviandades e a voz do mestre como lírio desabrochando dentre os lodaçais. Ai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Oh, as palavras do meu mestre, eu estou ali, um pouco afastada, só um pouco afastada, mas sei que ele me vê. Abraço-me a seus pés e sinto o seu amor naquele abraço, com aqueles pés tão gelados do meu Cristo ali. Ele diz suas últimas palavras: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que aconteceu comigo? As minhas vestes brancas estão borrifadas com seu precioso sangue, mas eu quero continuar ali. Ouço agora o ecoar dos terremotos e o esfacelar de pedras dos sepulcros se abrem. Nicodemos vem apressado trazendo nas mãos, sem arratéis, um composto de mirra e aloés. E José de Arimateia, lençóis de linho fino para levá-lo ao túmulo. Afasto-me só um pouco mais. O que aconteceu comigo? Os borrifos do seu sangue nas minhas vestes se transformaram em rosas rubras de sua graça. E são tantas rosas, apanho-as o quanto posso e desço a montanha cantando. Ele é o meu Senhor, morreu por mim, Ele me ama. A multidão exclama: este homem era o justo, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Passaram-se os tempos, vivemos o ano de 2025. Ele, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, comunica-se conosco, vive em nós, manifesta-se a nós, pois é a nossa dádiva, é o pão que desceu do céu, é o Verbo encarnado que veio representar o Pai e continua a viver por nós, intercedendo por nós, preparando-nos um lugar.
Ele é todo amor e persiste chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tu não vês? Não percebes? Estás falando e a tua fala não deixa eu escutá-lo? Mas agora, silencia, cala-te, cerra as pálpebras, nega-te a ouvir os ruídos em derredor, então escutarás melhor, mais forte, plena, absoluta, incomparável, a sua voz, a sua gloriosa e doce voz, dizendo para mim, dizendo para ti e para a multidão: aceita-me, filho meu, e dá-me o teu coração.